Você abriu a sua Bíblia no Isaías 61? Abra aí de novo, nós vamos ver uma palavra gostosa. Queria pedir ao diácono que trouxesse um pouquinho de água para mim, por gentileza. Isaías capítulo 61, nós vamos extrair daqui uma porção para nós hoje. Eu estava lá no Brasil e eu sou muito fã de caldo de cana. A minha irmã até falou, cara, não pode, você vai dar um diabetes, não sei. Eu falei, sai para lá, sai. Você toma 2 litros de caldo de cana? Eu falei, não, filho, mas é de vez em quando. Eu tomei 2 litros de caldo de cana, irmã, que me deu um sono. Deitei na cama, falou, mas esse cara está doido. Aí ela ficava me controlando. Onde você vai? Vou ali embaixo, filho, caldinho de cana. É com gengibre, caldo de cana com limão, um monte de coisa. E eu tive uma experiência com Jesus. Eu estava sentado, abra aí Isaías 61. Eu estava sentado esperando meu caldo de cana. E o homem do caldo de cana falou assim, eu vou ligar a máquina para moer a sua cana, as abelhas vão chegar aqui. Aí ele coloca lá o melzinho, um pouquinho de caldo de cana, pendurado. As abelhas chegaram. Tudo ali. Bebendo não, o que estão fazendo? Pegando aquele melzinho, aquele caldo de cana para levar lá para a sua casa. E Deus me deu uma experiência, ele falou, filho, essa cana, se ela não for moída, você não vai conseguir beber esse caldo tão maravilhoso. Sabe, irmãos, às vezes eu e você, nós temos que ser moídos para que as coisas boas possam sair. A gente não gosta. Mas muitas vezes nós precisamos ser esmagados para que saia algo bom da nossa vida, para que realmente haja uma conversão necessária para a nossa vida. Isaías capítulo 61, verso 1, diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Jesus está falando. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e convidou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar. Eu vim para proclamar liberdade aos cativos. E eu vim também para proclamar libertação para os presos. E eu vim para pregoar um ano aceitável do Senhor. E eu vim para pregoar também um dia da vingança do nosso Deus. Eu também vim para consolar todos os tristes. Eu vim também para ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem a árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E vocês edificarão os lugares antigamente assolados e vão restaurar os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Eu vim trazer uma palavra para você nessa noite. E ela tem um nome, Vivendo uma Nova História. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deixou um pouco da palavra de Deus revelada para nós. E quando, você talvez não, porque você não é pregador, mas quem prega, quem é pastor, tem que pregar aqui e lá, tem um momento que a sua mente diz assim, o que eu vou pregar de novo? Você prega tanto aqui, ali, vai, daqui a pouco, meu Deus, será que precisa pregar tanto? E você conversa com Deus e Deus, mas por que ficar pregando aqui e lá? E Deus vai responder, é claro. Ele vai responder assim, continue pregando, porque senão as pedras vão clamar. Porque a Bíblia, ela é um instrumento de Deus para nos manter no caminho de Deus nessa terra. Porque ser salvo, quando você olha para a Bíblia, ser salvo é tão simples. Aceitou o ato, aceitou o que Jesus fez na cruz por você, reconheceu que Ele morreu e ressuscitou por você, e aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você é salvo. Mas a Bíblia ela é um instrumento de Deus para te manter salvo. Por quê? Quem quer morrer amanhã aqui? Eu acho que pelo menos aqui algumas pessoas querem viver até 70, amém? Até 80, amém? Outros mais esperançosos dizem assim,
Quero viver todos os dias que Deus preparou para mim, amém? Então eu acho que vai viver bastante. Mas você aceitou a Cristo? Sim, então tem que viver como salvo. Agora, para viver como salvo, sem a palavra de Deus não dá. Porque a palavra de Deus é um instrumento de Deus para exortar. É um instrumento de Deus para a correção. É um instrumento de Deus para nos manter no caminho da justiça, até chegar aquele dia que está preparado para nós. Então, vivendo uma nova história, nós temos que viver cada dia uma nova história. Às vezes, eu ficava bravo com a minha sogra. Por quê? Ela queria sempre dar o testemunho do chuchu. Quer dar um testemunho? Lá ia dar o testemunho do chuchu. E ela dava vários testemunhos. E um dia eu disse para ela, sogra, precisamos de um testemunho novo. Deus não parou de fazer as obras. Ela não era, é uma mulher de Deus, mas muitas vezes, pela caminhada, pela jornada, pelo peso do dia, a gente acaba achando que Deus não vai fazer mais. E como a gente é crente, quer dar um testemunho, a gente dá os mesmos, porque Deus não está fazendo mais. Porque Deus, Ele faz sim as suas obras, mas você tem que crer que Ele faz. Porque Deus, Ele não vai fazendo as coisas por fazer. Só para que você diga que está fazendo. Nós somos o instrumento de Deus. Quando temos fé, essa fé tem que nos mover para algo, para que isso aconteça. E uma nova história tem que ser realizada nas nossas vidas todos os dias. A palavra de Deus, eu posso afirmar aqui, que muitos problemas que eu e você estamos enfrentando, muitas coisas, não são da vontade de Deus. Às vezes a gente se torna cristão e a gente acha que todo mal é Deus que está descarregando sobre a gente. E tem muita coisa, irmão, tem muito mal, tem muita coisa que não é Deus que está fazendo, mas muitas vezes a gente fala, então, Deus está aí, sabe? Tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo, eu também vou vencer. Se Ele quiser eu venço, se não quiser eu não venço. Não, não é assim. Eu não vejo Deus com uma vara lançando praga, te esquartejando, te arrebentando. Eu vejo um Deus que é pai. Um pai quer que o filho se dê bem, um pai quer que um filho tenha uma nova história, um pai quer que um filho cresça mais que ele. Só que nós não podemos ser mais que Deus, mas nós, terreno, queremos que os filhos possam ir mais longe. Então, nem tudo que estamos passando é de Deus. Tem coisas que não é de Deus que está acontecendo na nossa vida e nós temos que ter sensibilidade para entender isso. Tem coisas boas que estão acontecendo e muitas coisas boas que estão acontecendo na vida de alguém também não quer dizer que é Deus. Eu conheço muitas pessoas que nem Deus Ele quer, mas está acontecendo coisas boas. Eu queria te chamar a atenção hoje, para que você pudesse refletir comigo, e para que nós possamos realmente ir atrás de uma nova história, sabe? Ir atrás de uma nova segunda-feira, ir atrás de uma nova semana, ir atrás de Irmão, nós temos que ir atrás de um 2019 diferente. Ah, não, se repetir, os 12 meses já está bom, de 2018, foi muito bom. Não, nós temos que ir atrás de um ano realmente novo, porque eu creio que muita gente aqui, até na língua hispana, no dia 31 fala o quê? Feliz ano novo. Novo. Ninguém fala, graças a Deus, passou um ano velho, mas vem outro mais velho. Não, a gente quer um ano novo. A gente quer uma história nova em 2019 ou não? Ou você é daquele que, não, se repetir está bom. Eu até consegui viver. Ou você quer uma nova história para 2019. Mas para que isso aconteça, nós não podemos aceitar tudo. Nem que seja coisa boa e nem que seja coisa ruim. Nós temos que colocar isso diante de Deus e falar, Senhor, isso aqui é do Senhor. Isso aqui vem de Ti. Isso é fruto de uma decisão minha, Senhor, através da Sua direção. Essa enfermidade que está me abatendo
Ela é uma enfermidade, ela é uma opressão, ela é sua vontade para a minha vida. Eu não vejo, biblicamente, Jesus usando enfermidade para trazer o povo. Jesus sempre usava outra nação para trazer o povo de volta. Ele usava uma vara de justiça. Ele usava uma vara de correção. E hoje ele usa a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, nossa, pastor, o senhor bateu na pregação? Não. Porque o cajado do pastor não é para bater, é para trazer de volta para o caminho. Quando você vai em Israel, eu já fui várias vezes pela internet, amém? Eu viajo, eu já fui até na Turquia. Viajo por tudo aquilo, irmão. Fui até na casa de Pedro, na Rua Dolorosa, fui no Monte da Oliveira, tudo pela internet. Quando você vai ver o cajado, ele tinha uma curva na frente, que era para puxar a ovelha para o caminho. Agora, é claro, quando ele vai puxar, de repente ele usava uma força. É para cá, sou infeliz, vem para cá, o lobo está lá, menina, vem para cá. Mas ele não chutava a bunda da ovelha. Amém? Porque aquilo era algo que foi confiado para que ele cuide. Diga para o teu irmão, o pastor não vai usar o cajado para matar. Mas quando você sai do caminho e o cajado for colocado para puxar de volta, dói. Então, nós precisamos ir atrás de uma nova história, irmão. Sabe, estou passando por um vendaval, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma tribulação. Senhor, mas eu coloco isso diante do Senhor. Eu estou passando por um momento de desemprego. Senhor, eu creio que isso aqui vai transformar em bênção. Sabe, irmão, é de pastor para vocês. Muitas vezes nós deixamos de crer no poder de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo lendo a Bíblia. Até os pastores às vezes falam, mas Deus do céu, está tão ruim, que será que vai mudar? Sabe, mas nós temos que buscar renovo em Deus, nós temos que nos renovar em Deus, a igreja precisa se renovar em Deus, o pastor precisa, você precisa se renovar em Deus, e aquela fé, irmão, brotar no seu coração, e você profetizar no meio do caos, isso vai mudar. Então, primeiro ponto que eu quero mexer com você, olha aqui, jamais perca a visão que Deus te deu. Quando você lê a Bíblia, Deus te dá visões, Deus te dá direção, mas não perca isso, porque se você perder a visão daquilo que Deus te deu, você vai ficar perdido, você vai ficar cego, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio do vendaval. E isso é prejudicial para a nossa vida. Então jamais deixe os problemas tirar de você o foco da visão celestial. Eu nunca vi coisa mais difícil. O que tira mais as pessoas do caminho de Deus são problemas. Os problemas no casamento, os problemas dentro da igreja, os problemas na empresa, os problemas na escola, e a gente perde a visão de Deus. E a gente diz, não vou mais nessa igreja, não vou mais atrás de Cristo. Pessoas desanimadas, pessoas cansadas, porque os problemas de relacionamento tiraram a sua visão do celestial, de Deus. E não pode. O pastor, muitas vezes, ele entra nessa paranoia. Porque é problema ali, é problema aqui, é problema ali, é problema aqui, aí vem problema aqui, é problema ali. E de repente ele tira os olhos do celestial, eles tiram o olho de Deus, e ele vem para a tribuna e diz assim, irmão, vamos orar e jejuar bastante mesmo, porque nós estamos perdidos. Acho que não tem solução para a nossa vida. Ah, separa, que essa mulher não presta mesmo. Irmão, tem gente que já... Olha, rapaz, é melhor separar, viver sozinho. Ninguém, às vezes o cara está tão desanimado que ele fala assim, sei lá, você casou, você se vira aí, rapaz, sei lá. Sabe, nós temos que buscar Deus para nós termos a visão celestial, para você poder olhar nos casamentos e falar, a solução. Pode haver restauração, sim. Pode haver cura, sim. Para você chegar naquele que está com câncer e falar, tem vida, vamos continuar orando. Tem vida, vamos continuar clamando. Está viva, vamos continuar exaltando a Deus. Deus vai fazer um milagre. Aconteceu isso com José. José, ele vai sonhar, irmão.
E ele sonha. Quem conhece a Bíblia sabe do sonho de José. E os irmãos de José, era só pouquinho, era só 11. Os 10 irmãos na época. Ficaram com ciúme. O que fizeram com José? Venderam o menino, venderam os seus irmãos para os amalequitas, uma tribo que estava passando de comerciantes. Pensa bem, irmão. Você vendeu o seu irmão mais velho? Ou o mais velho vendeu você? Vou vender você. Vendeu. Venderam José só porque ele tinha um sonho, só porque ele tinha um desejo, só porque ele começou a ver coisas que ainda os seus irmãos não tinham visto, e nem Jacó. E resolveram jogá-lo numa cova, resolveram vendê-lo. E José começa a passar por um processo. As coisas que José se tornou, aquilo que ele se tornou, irmão, não foi só porque Deus tinha um projeto, mas foi porque ele se manteve firme. Porque senão aquele projeto na vida de José seria frustrado. Mas ele foi para o calabouço, foi abandonado, foi preso. Quando a vida melhorou um pouquinho, porque ele revelou uns sonhos lá, vai ser funcionário lá do Potifar, é isso? Era Potifar? Hã? Vai ser lá mordomo do Potifar, e a Potífera, a esposa de Potifar, coloca o olho no menino. José é um menino bonito. José é um menino vistoso. José é um menino daqueles... Ela olha e começa a desejar o menino. Começa a se insinuar para o menino. Amém, homens? Tem homens aqui? Tem, Ricardo? Aleluia! Começa a se insinuar. E aí, José? O Potífara saiu. Vem, meu gato. E eu acho que não era uma velhinha, não, irmão. Eu acho que a Potífera era ajeitada. Com aqueles olhos de Israel lá do Egito. Vem, José. Vamos ter uma noite de delícias na minha banheira. E o que José fez, irmão? O que ele fez? Teve um dia que a Potífera estava envenenada. Agarrou o menino e disse: hoje, meu filho, hoje nós vai. Hoje nós vai para o crime. Hoje você não escapa de mim, não. Estou doida hoje. A Bíblia diz que o menino se esforçou, saiu, a roupa ficou na mão dela. Para onde vai José? Para onde vai José? Para a presença de Potifar. E Potifar olha para José e sabe que a Potífera era coisa feia. Mas joga o menino de volta na prisão. E o que José se transformou, irmão? Ah, foi Deus que transformou. Sim, foi Deus, mas através de um posicionamento daquele jovem. Quantos homens hoje, até casados, se haver uma insinuação de uma Potífera ajeitada, oh, glória, aleluia. Ele rejeitou, ele permaneceu, ele olhou e disse: não vale a pena eu trocar a presença do meu Deus por um pouco de prazer. Aí então Deus o honrou, Deus o levantou como líder supremo do Egito. Mas é através do posicionamento uma nova história veio. Mas o que a gente vê quando a gente vai para a prisão, quando a gente vai para o problema, quando a gente vai para aquele momento difícil? Parar, meu Deus do céu, onde está a minha solução? Ó Deus, ó céu, ó terra. Sabe, esse problema que eu e você passamos, Deus quer exaltar o nome dEle, Deus quer escrever uma nova história. As pessoas que você conversa com ela, que nos mexe, que nós desejamos estar mais perto de Deus, são aquelas pessoas que passaram por problemas e venceram.
Então os problemas podem ser um caminho de vitória, um caminho de testemunho, um caminho de prosperidade, um caminho de uma nova história. Se você se posicionar diante de Deus. José, lá em 37, Gênesis 37, você vai ver as tribulações, mas em Gênesis 41 você vai ver Deus o exaltando, e agora Deus o usando como uma ferramenta para abençoar o próprio Egito, as nações e a própria família. Então nem tudo que estamos passando é para a morte, nem tudo que estamos passando é para ser destruição, mas Deus quer tirar a gente desses momentos difíceis com um canto de vitória, para que você possa dizer, eu tenho uma história para contar, oh aleluia, e eu estou atrás de uma nova história. Então não perca a visão que Deus tem te dado, não perca a visão de Deus. Eu acho que é por isso que Jesus disse assim, não fique preocupado com as coisas aí não, pense nas coisas do céu, pense aqui nas coisas do céu. Porque Deus não quer que você perca a visão do celestial, porque quando eu e você perdemos a visão do celestial, só sobra a visão terrena, e a visão terrena, meu irmão, é essa destruição mesmo. Amém. Uma crente aqui, aleluia. Glória a Deus. Transforme a sua maior dor em um testemunho de salvação e de vitória. Transforme a sua maior dor num testemunho de salvação e de vitória. Vamos falar isso tudo junto? Transforme a sua maior dor num testemunho de salvação e de vitória. Nós precisamos. A igreja está repleta de gente que você senta com ela e você quer ouvi-la porque teve vitória no maior momento de dor e de sofrimento. Conheço um pastor coreano que entraram na sua casa, violentaram a sua esposa brutalmente, vários homens, brutalmente violentaram a sua esposa, a sua filha. E ele dizia, Deus, como o Senhor deixa fazer isso com a minha família? Nós somos teus servos, nós somos pastor da tua casa. Eu ouvi esse testemunho dentro do meu coração. Eu falava assim comigo mesmo, se fosse eu matava esse cara. Nossa, eu decapitava ele. Esse camarada, ele foi preso. E um dia esse pastor vai lá na cadeia, leva a esposa e a filha e libera o perdão para essa pessoa. E às vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que não querem perdoar só porque o irmão falou mal dela, só porque o irmão não respondeu o e-mail. Não perdoo mais, não quero falar mais com essa pessoa. Ele foi lá, ele, esposa e a filha liberaram o perdão. E hoje é uma das maiores igrejas, é um dos maiores exemplos daquela igreja de perdão. A menina hoje é pastora super abençoada. Daquela história de dor, de sofrimento, Deus fez com que uma nova história pudesse ser escrita e o nome dele ser exaltado. Então não deixe, irmão, transforme a sua maior dor em testemunho de salvação e de vitória. Em Lucas capítulo 23, a Bíblia diz assim, Lucas 23, verso de número 33, diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, um à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as suas vestes, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombaram, dizendo, salvou outros, e a si mesmo agora não consegue salvar. Se é Deus, desce dessa cruz. Igualmente, os soldados os escarneciam e aproximavam-se e trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, nós podemos ver que Jesus, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento,
no momento que realmente podemos dizer que o momento caótico, um momento realmente que é indesejável por qualquer ser humano, está pregado numa cruz, entre salteadores, mas Jesus ele faz daquele momento de sofrimento, de agonia e de dor, e ele libera a palavra dizendo, perdoa-os, Pai, porque o que eles fazem, eles não sabem. Jesus ele conseguiu, no momento de maior aflição, fazer uma história de vitória que tem chegado até hoje. Aí você pode dizer para mim, mas é Jesus. E Pedro, que ao ser crucificado, diz para os seus crucificadores, eu não sou digno de morrer como Jesus, me coloca de cabeça para baixo, dizendo a história. Então, nós podemos sim, porque nós temos o próprio Deus, através do Espírito de Deus nas nossas vidas. Se a Bíblia é verdadeira, a Bíblia diz que há um santuário dentro de nós, e habita o Espírito de Deus dentro de nós. E esse Espírito que em nós habita, nos fortalece, para que no momento de dor, no momento de morte, no momento de ansiedade, nesses momentos de tribulações, possamos ficar firmes e cantar o cântico da vitória. Então faça desses momentos mais difíceis que nós vamos ter na nossa vida, momentos de testemunho, de salvação, de libertação. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu não sei o que acontece conosco nessa jornada, mas nós podemos sim, Jesus está conosco, Ele está em nós, Ele habita em nós. O mundo pode dizer que não, as dificuldades podem dizer que não, mas Ele existe, Ele está dentro de nós. Abra a tua vida para Ele, abra o teu coração para Ele, se entregue a Ele. E quando a dor chegar, quando o sofrimento chegar, porque ninguém está, irmão, isento disso, mas quando chegar você vai dizer, esse momento de dor vai ser a minha vitória, vai ser o meu testemunho de salvação, vai ser o meu testemunho de libertação, vai ser o meu testemunho de cura. Eu vejo a irmã Miaco, ela não pode vir na igreja porque não pode ficar muito aglomerado por causa do câncer, mas ela me liga todo mês. E meu pastor, saludo, vem trazer a Santa Cena para mim, amanhã eu vou levar a ceia para ela. E você vai lá, você sai de lá contagiado. Irmã, vamos continuar firme, eu estou firme, pastor. Eu estou firme, pastor, eu estou firme, pastor, eu estou firme, pastor. Uma mulher daquela, quando fechar os olhos, irmão, vai para o Senhor. Porque no momento de dor, no momento de sofrimento, está lá, está firme com Jesus. Não pode estar vindo congregar aqui, não pode vir sentar na cadeira. Mas quantos de vocês podem, muitas vezes não vêm? Ai, está frio, está vento, o meu bebê não pode pegar vento. Mas pode ir para o hospital. Pode pegar virose. Pode ficar internado. Sabe, irmãos, nós temos que olhar para as coisas de Deus e falar, olha, Senhor, eu tenho perna, eu posso andar. Eu tenho irmãos que podem me recorrer. Eu vou para a igreja junto com meus irmãos adorar a Deus. Porque amanhã eu não sei o dia. De repente amanhã eu não posso vir. As pessoas têm que vir até aqui. Sabe, tem pessoas que no momento de maior dor estão fazendo aqueles momentos, o momento da vitória. Momento de prosperidade. E a pessoa fica mais firme com Deus. E muitas vezes a gente, por causa de uma febre, já estamos caindo pelos cantos. Eu venho nessa noite, no poder do nome de Jesus, dizer para você que eu e você podemos sim, nesses momentos de maior dor, fazer um momento de testemunho, e um momento de virada, e um momento de nova história. Jesus, aquele momento era terrível, mas ele suportou a cruz. Jesus podia descer dali. Jesus, ele podia, porque ele era homem, ele estava ali, ele podia descer. Sabe de uma coisa? Não vale a pena morrer por essa sociedade aqui. Não vale a pena, não valia mesmo. Porque trocaram ele, irmão, trocaram ele por um marginal chamado Barrabás. Trocaram ele por Barrabás, que matou, que roubou. Mas mesmo assim ele dizia, perdoa, Pai. Jesus, ele não estava com os olhos naquele momento, irmão. Ele estava com os olhos hoje. Minha morte vai salvar.
minha morte vai libertar. Minha morte vai alcançar gerações e gerações e gerações, irmão. E essas gerações vão morar comigo no céu. Amém? Então eu sei que os momentos difíceis chegam sim. A gente não quer, mas chega. Mas quando chegar, vamos lembrar disso e vamos dizer bem forte. Vamos fazer da maior dor, para que seja esse momento, um momento de testemunho, de salvação e de vitória para a nossa vida. A Bíblia nos mostra que esse salmo, Jesus ele vai chegar um dia no meio da sinagoga, ele vai pegar, é concedido a ele um momento de leitura, e ele pega o livro, e ele abre Isaías, e ele começa a ler Isaías, e ele diz, e isso aqui era uma profecia, mas hoje está se cumprindo diante dos seus olhos. Os caras falaram, ficou louco? Vão matar, esse cara está doido. Mas isso se cumpriu sobre a vida de Jesus. E ele não veio pregar, irmão, prisões. Ele veio pregar libertação. Ele não veio pregar enfermidade, ele veio pregar cura. Ele não veio pregar, irmão, coisas ruins, ele veio pregar boas novas de salvação, de libertação. Eu vou restaurar vocês, eu vou transformar vocês, eu vou mudar vocês. Nós somos uma geração eleita por Deus. Nós somos uma geração marcada por Deus. Nós somos uma geração melhor do que os antigos, porque o Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito de Deus é o poder que se manifesta nas nossas vidas. Talvez a sua mente está dizendo, quando eu sair daqui eu quero ver. Jesus ele não está restrito a este lugar, ele está nas nossas vidas. Aonde você for, irmão. Tinha um pastor em Londrina, que ele dizia assim para os líderes, nós temos que ser como águia. A águia luta contra as tempestades. Aí, uma vez, meu irmão era correio, ele entregava carta de bicicleta, e Londrina fazia muito frio. E ele está descendo uma descida de bicicleta, ele abriu os braços, com aquele frio, e dizia, eu sou uma águia! Aí acabou o dia, ele falou, e ele sempre teve isso no coração, ele é pastor hoje. Ele sempre teve isso no coração dele quando era jovem, eu sou uma águia, lutar contra as dificuldades, e eu vou vencer no nome de Jesus, por causa de uma palavra. Mas um dia, porque a Bíblia diz que a águia fica velha. Quando fica velha, tem que trocar a pena e trocar bico. E trocar as garras. Então chegou um tempo que o bico dele estava velho. As penas velhas e as garras velhas. E ele falou assim, sabe uma coisa? Acho que não era bem aquilo não, viu? Um frio terrível desse aqui, a gente tem que trabalhar. E o pastor lá bem, no bem bom, só falando que nós somos uma águia. E eu falei para ele, cara, se ele está no bem bom, eu não sei. Mas continua sendo uma águia. Porque Jesus, quando ele vai fazer uma ilustração, ele faz assim, olha, vocês vão ser como águia, e não como pardais que ficam abrigando por causa de umas simples chuvas. Eu era menino, eu comia pardal pra caramba. Quem já comeu pardal aqui? Nunca comeu pardal? Frito? Nunca? Quem já comeu pardal? Já comeu, irmão? Pardal é um passarinho desse tamanhozinho. Nunca comeu pardal? Vocês nem conhecem o que é pardal? Tem um monte de pardal aí, depois ensina para ele, irmão Fujimoto, o que é pardal? Não sabe o que é pardal? Pardal é um passarinho que não serve para nada, só para fazer ninho nas casas. Nem na árvore faz. Mas quando chovia lá na fazenda, irmão, os pardal vinha tudo molhado. Se abrigar nas árvores, nas copas. Eu pegava espingarda de chumbo, aquelas... caía um monte de pardal, irmão. Era 3 tiros, eu já enchia uma bacia de pardal. Tirava as penas e comia pardal frito. Já comeu pardal frito, irmão? Olha lá, já, uma parceira. Mas por que eles se tornavam presa fácil? Porque se abrigavam por causa de uma simples chuva que molhou suas asas. Mas a águia não. Eu estava aqui em Ogaque uma vez, o irmão da igreja falou, pastor, na minha casa, todo dia de manhã vai uma águia.
na minha varanda, no segundo andar. E eu estou pondo carne, peixe, ela vai e come, e a águia. Falei, você está enganado, cara. Você pode pôr filé mignon, a águia não vai na sua varanda. Vai, pastor, está lá a águia. Fui ver a águia, irmão, fui ver a águia. Posei lá para ver a águia. Levantamos de manhã, de zóio na janela. Quem que chegou? Um gavião, irmão. No Brasil fala carcará. Não era nem um caraço. Falei, cara, isso aqui não é gavião, isso aqui é gavião, isso aí não é águia. Nossa, pastor, eu pensei que era águia. Você quer ver uma águia? Vai nos picos das montanhas. Vai no local isolado. A águia não é esse pássaro. Você pode olhar para o teu vizinho aí do teu lado e falar assim, Jesus disse que nós somos como águia. Para nós lutarmos contra as tempestades. Amém? Somos pardais. Ele podia dizer, né? Vocês são pardal? Não, vocês são como águias. Amém? Tem uma atitude diferente diante das adversidades. Para nós terminarmos, nós somos reconciliados por Deus. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios, diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos um povo reconciliado, Deus reconciliou. Jesus, através da sua morte, te reconciliou com o Pai, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas esse Jesus, ele vem para fazer uma ponte de acesso ao Pai. Nós somos salvos, nós somos libertos por Jesus Cristo. E nós temos que nos afirmar na palavra de Deus. Eu sei que tem momento muito difícil, eu já passei por momento, mas tem momento, eu já passei por momentos de, mesmo sendo pastor, com desejo de matar pessoas. Ou você é santo que nunca passou por um momento difícil desse? Talvez não desse. Mas eu já tive problemas na minha vida, que mesmo sendo pastor, eu falava, olha, se eu sair da graça, eu faço isso. Se eu sair da graça, eu dou cabo dessa pessoa. Porque tem pessoas ruins, irmão. Tem pessoas que você dá a mão, ele come os dedos. E você vai conseguir ainda, só com a mão, ele come a sua mão. Tem pessoas que você dá a sua casa para fazer financiamento para ele, ou para afiar ele, para ser avalista dele, você perde a sua casa. E você vai falar para ele, chama-se de vagabundo. Então tem momentos terríveis, mas são esses momentos que você tem que escolher. E quando você escolhe ficar firme com Deus, Deus te dá vitória. E essa é uma história que você conta e você está atrás de uma nova história, porque Deus, Ele é esse Deus que deseja levantar você. Quando a enfermidade bate na nossa vida, nós estamos vendo a enfermidade, sabe, assolar, sulapar vidas. Eu mesmo tenho passado com problemas de saúde, mas é problema de desobediência, porque o médico já falou, cara, vem aqui. A gente só faz aqui um cortinho, a gente tira isso aí. Ó, pelo amor de Deus. Não. Aonde que vai ser? Aonde que vai ser? Aonde que vai ser a anestesia? Aqui no cantinho da espinha. Deus me livre, cara. O que é isso? Aí o problema vai se agravando. Vai se agravando. Vai se agravando. Vai se agravando. Porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas a gente tem medo. Dentista não vai tratar o dente. Né? Aí está com o dente do podre. Mas quando dá dor de dente, né? Põe a quirolina no dente. A irmã deu risada, é a irmã dessa época. Lá na minha terra, põe a quirolina no dente. Um dia eu estou com dor de dente, uma dor terrível. E na minha época não era fazer bituração, não, irmão. Acho que na época dos irmãos, os irmãos são bem mais sucedidos.
Mas na minha época era assim, dói o dente, filho, vai lá. O cara chegava lá com um buticão, me arrancava tudo. Pau, você sai de lá banguelo. Quem é dessa época? É? Você é tão nova, já é? Não, na minha época não tinha não, filho. Ah, cariado. Tirava o dente. Um dia eu estou com uma dor de dente terrível. Medo do dentista. A pessoa diz, coloca quirulina no seu dente. Aí eu molhei um pouquinho no algodão, coloquei no buraco do dente, foi um alívio total. Fiquei curado. Mas eu falei, que remédio? Vou ficar rico com isso. Fui viajar, eu era motorista. Uma semana, quando eu voltei, eu senti que... começou a sair os pedaços do dente. Uma semana, o meu dente caiu tudo. Quando eu fui no dentista, teve que fazer uma operação na minha boca, irmão. Para tirar a raiz. Porque gente da minha época, de 50 anos, os dentes enraizados até lá no fundo, irmão. Não é dente de leite, não, é aqueles dentão mesmo. A dentista falou, o que você fez com esse dente que ele sumiu? Eu pus quirulina. Eu falei, não acredito nisso, cara. Você nunca mais vai ter esse dente. Eu não tenho esse dente até hoje. Sabe, irmão, a gente precisa se afirmar mais em Deus. A Bíblia diz em Isaías 53, para a gente terminando aqui, ele diz assim, olha, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ele. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, pelas suas pisaduras. Eu me lembro, há 20 anos atrás, qualquer enfermidade que vinha nas pessoas, o crente falava assim, pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. Você mandava um cara daquele para o médico, ele ficava bravo. Mas ele se afirmava. Não, eu vou fazer uma campanha de 1 mês. E a gente via, sabe, irmão, tantos milagres. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o médico. A gente precisa. O médico é algo que Deus deixou, alguém que Deus deixou para nos ajudar. Mas, sabe, antes de um médico, nós temos o dos médicos, que é o Senhor. Amém? Antes do médico do Chimimboim, nós temos o médico dos médicos. Então, a primeira coisa, quando a coisa bate, a coisa fica ruim, é recorrer ao médico dos médicos. E depois, o Senhor nos direcione para um bom hospital, nos direcione para um bom especialista, nos direcione para alguém que vai me ajudar, nos direcione para alguém que vai me dar um medicamento certo. E se o milagre não vir, irmão, Deus vai te direcionar para um cirurgião, um médico, qual vai te atender, e você vai realmente achar qual é a enfermidade. As pessoas às vezes vão no médico e não saem. O médico fala, não, você não tem nada, mas o cara está morrendo. E às vezes não é enfermidade, é uma opressão, então o médico dos médicos sabe. Amém? Então a Bíblia nos mostra também em Colossenses capítulo 2, e verso 14, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados, os poderes das trevas publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, irmão, é esse Deus que nós servimos. Sabe, e eu não posso pregar outro Deus. Nós não podemos ouvir outro Deus a não ser esse. Eu sei que tem coisas que acontecem que a gente fala, meu Deus, será que Deus existe? Mas sabe, é nesses momentos que você tem que fazer a afirmação, Ele existe sim. Ele me resgatou das trevas, Ele me resgatou da potestade, Ele me tirou, Ele me reconciliou com Deus, e eu vou fazer deste momento um momento da minha vitória. Eu vou fazer deste momento do meu casamento em pedaços
Eu vou fazer deste casamento, esse momento, ele vai se tornar uma nova história na nossa jornada. Porque a igreja, se ela deixar de crer nisso, porque hoje tem muita gente querendo teologia, 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 estuda, 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 mas não pratica. E eu venho de uma época que não se estudava tanto teologia, mas praticava tanto a palavra de Deus. É por isso que os milagres pararam de acontecer. É por isso que a gente tem que forçar o milagrinho de vez em quando. Vamos fazer um milagrinho aqui. 40 dias de jejum para ver se acontece um milagre. Por quê? Nós nos tornamos teólogos, nós nos tornamos mestres da palavra, mas parece que quanto mais nos aprofundamos na palavra, menos praticamos. E a palavra de Deus só tem poder na vida daquele que pratica o que prega, ou que pratica o que lê. Por isso que Jesus, quando os escribas, quando os fariseus olharam nele e falaram assim, ele ensina diferente. Existe uma autoridade neste homem nunca vista na terra, que até os demônios são sujeitos a eles. Quero te convidar, igreja, para a gente pegar todo o conhecimento que nós temos de Deus e pôr em prática na nossa vida, pôr em prática na nossa casa, pôr em prática nos nossos filhos. Sabe, a gente sentar com os nossos filhos e ensinar eles, não ensinar eles a voar, mas ensinar eles a caminhar, porque antes de voar tem que caminhar. Antes de voar tem que andar, antes de voar tem que entender os princípios básicos. Nós estamos com o cristianismo, pessoas querendo escatologia, mas não são nem salvos ainda. Agora mesmo, o senhor não quer fazer uma faculdade de escatologia, não? Eu posso ensiná-lo? O cara nem salvo é, mas conhece o Apocalipse todinho. Sabe, irmão, eu não me empolgo com conhecimento sem prática, na vida de homens sem frutos, na vida de homens sem oração. Sabe, a gente está cheio de pregador, irmão. Você escolhe pregador, sabe? Mas a Bíblia diz que você tem que olhar nesses pregadores os frutos deles. Eu só ouço quem tem fruto. Eu ouço muito pregador, eu conheço muito pastores, eu vou para seminário, mas eu vou para seminário de igreja que tem fruto. Sabe, não é igual pipoca que pá, pá, pu, pu, pu. E daqui a pouco não tem mais nada. Sabe, nós temos que voltar às Escrituras. Nós temos que voltar a fazer como algumas pessoas. Eu tenho até medo de saber muito, porque quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado. Sabe, eu sou daquele tempo que o pessoal não carregava só a Bíblia embaixo do braço, mas eles liam. Essa menininha aqui, ela é especial. Levanta a mão, Nátia. Essa é minha cunhada. Especial ela, amém? Nátia. Quantos anos você tem? 5. 5 anos, é minha cunhadinha. Minha esposa está ali. Mas ela está me dando uma lição de Bíblia, irmão. Cadê a sua Bíblia? Levanta a Bíblia. Oh, glória! Oh, ainda tem crente nesse mundo. Não vem para a igreja sem Bíblia. Não lê. Não sabe ler, irmão. Mas de manhã ela está lá com a Bíblia. Lê mais que o irmão dela. Lê mais que eu. Lê mais que o pastor. De manhã ela está lá com a Bíblia dela. Está lendo? Estou lendo. Não sabe ler. Mas o Espírito de Deus talvez disse para ela que isso é a palavra de Deus. Que esse é o livro que os crentes lê. Que esse é o livro que os crentes vão para a igreja. E hoje de manhã Deus falou para mim, está lendo mais que eu sei. Porque você levanta, já vai responder e-mail dos outros. Você já levanta preocupado com as pessoas. Mas ela levanta, já pega a minha palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar. Quando você levanta, o que você pega na mão? Seu iPad? Seu telefone? Deixa eu ver o que está aqui para responder. Ou você pega a Bíblia e diz, Senhor, tudo que está escrito aqui é a tua palavra. Sabe, irmão, eu estou para dizer para você que as pessoas especiais têm muito para ensinar para a gente. Tem muito para ensinar para a gente. Porque tem gente aqui, irmão. E você sabe que eu sou aquele pastor que ama. E a Bíblia diz que ama. Aquele que ama, ele exorta. Tem gente aqui que faz muito tempo que não pega na Bíblia. Talvez você fez um altar na tua casa com a Bíblia aberta. Que não serve para nada. Pega aquela Bíblia, tira daquele altar e começa a ler.
e começa a praticar. E começa a dizer, eu vou amar a minha casa, eu vou amar o meu esposo, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar os meus filhos, eu vou amar os meus irmãos. Eu vou praticar mais um pouquinho. Amém? Diga para o teu irmão, eu quero uma nova história na minha vida. Nunca é tarde para escrever uma nova história, irmão. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Não é tarde, irmão. Você pode estar no leito de morte, você pode estar lá e dizendo assim, meu dia está chegando. Mas você pode ainda escrever uma nova história, porque Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Sabe, eu vim para cá hoje e falei para o Ministério de Louvor, cara, vamos adorar como fosse o último culto. Vamos pregar como se fosse o último culto. Vamos pregar como se não houvesse mais culto na terra e nós abríssemos os olhos e estivéssemos no céu. Sabe, a gente tem que vir para a igreja assim, a gente tem que crer nessa palavra assim. Tudo está caindo, mas a gente pode falar, Deus pode fazer uma ponte para a gente passar. Nessa madrugada, um filme me chamou a atenção, e eu estava vendo, minha esposa falou, o que você está vendo? Eu falei, estou vendo um filme de Moisés, é de Noé, parece. Mas não é de Noé, o autor chamava Noa. E de repente, ele está no deserto, e de repente, os 8 homens estão andando no deserto, e de repente surge uma coluna redonda assim, e leva eles lá em cima. E eles começam apavorados, saíram do solo e começam a olhar para baixo, longe. E eles ficam olhando assim, agora, como a gente vai descer daqui? E uma pessoa diz para ele, usa a sua fé. Não era filme cristão, filme ímpio. Usa a sua fé. Eu fiquei olhando. Dá o primeiro passo. Lá em cima eles olhavam assim, o deserto lá embaixo. Dá o primeiro passo. E ele, quando ele dá o primeiro passo, eu disse, vai cair. Quando ele saiu um pedaço de um caminho. E ele ficou dando risada, falou, nossa. E o outro falou, nossa, não é que deu certo? Sabe, sempre vai ter gente que vai falar para você, usa a tua fé. Mas ele está lá, será que vai dar certo? Sei não, será que não morre dessa vez? Já aconteceu isso com você? E quando dá, você fala, nossa, eu nem imaginei que ia dar certo, mas Deus é bom. Nós temos que sair desse estágio, irmão, e começar a crer que aquilo que Deus falou que vai dar certo, vai dar. E de repente, aquilo que subiu, desceu. E eles caíram no chão de novo. E todo mundo falou, nossa, que coisa. Sabe, muitas pessoas vão olhar em você e falar, vai, que Deus dá certo. Dá o primeiro passo. E quando você recebe a sua vitória, eles vão dizer, esse Deus realmente é poderoso. Vamos colocar em pé, para a gente orar?